Fala aí, galera da comunidade, sou matemático Luciano, dando continuidade às considerações iniciais a respeito do estudo das matrizes. Nesse vídeo, a gente vai fazer um outro exemplo da determinação de uma matriz de acordo com os índices do elemento genérico. Vamos ver então a questão. Determine a matriz B de ordem 3 por 2, ou seja, essa matriz agora tem 3 linhas e 2 colunas, igual ao elemento B e J. Agora vamos analisar aqui as condições desse I e desse J do elemento genérico. Então, primeira condição será I mais J se I for menor do que J. Será igual ao valor menos 7, que não depende nem de I nem de J, caso I seja igual a J. E será seno da razão π sobre I, caso I seja maior do que J. Então, nesse caso, o elemento genérico B e J está sendo atribuído a 3 condições simultâneas. Mas não é nada difícil, não. Primeiro passo, vamos escrever a matriz 3 por 2. Como a matriz é B, vamos aqui então B, 3 por 2. Então, a gente sabe que essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Como o elemento genérico aqui está sendo simbolizado dentro de parênteses, a gente vai colocar também os elementos dentro de parênteses. Então, igual, vamos abrir aqui o parênteses. Vamos agora colocar as linhas e as colunas para poder facilitar para a gente aqui. Já que são 3 linhas, então vou reservar esse espaço para a primeira linha, esse espaço para a segunda linha e esse espaço para a terceira linha. Como são 2 colunas, então aqui será o espaço reservado para a primeira coluna e aqui para a segunda coluna. E vamos fechar os parênteses. Vamos agora colocar os elementos genéricos B de acordo com os índices I e J, de acordo com a posição da linha e da coluna que ele ocupa. Então, como o elemento genérico agora é B, então esse elemento B está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento genérico B está ainda na primeira linha, porém na segunda coluna. Vamos agora escrever os elementos situados na segunda linha. Então aqui, o elemento B está situado na segunda linha e na primeira coluna. E esse elemento B está situado na segunda linha e na segunda coluna. Vamos agora escrever os elementos que estão posicionados na terceira linha. Então esse elemento B está agora na terceira linha e primeira coluna. E esse elemento B está na terceira linha e segunda coluna. Bom, sabendo que I é sempre o primeiro valor que aparece, numericamente falando, o primeiro índice. E J é o segundo valor que aparece. Mas sendo que o nosso elemento genérico B e J está atribuído a 3 condições simultâneas. Então vamos analisar o que acontece. Vamos calcular então todos os elementos da primeira coluna. Então calculando aqui B11. Vamos analisar então quais dessas condições aqui a gente vai utilizar. Bom, I é igual a 1. J também é igual a 1. Opa, I e J são iguais. Quando I e J são iguais, a gente atribui diretamente o valor menos 7. Não depende nem de I e nem de J, já é um valor constante. Vamos agora calcular B21. Então, na realidade aqui, o I vale 2 e o J vale 1. Nesse caso, o valor do I é maior do que J. Quando I é maior do que J, a gente vai utilizar a relação seno de π sobre I. Então, seno de π sobre quem? I é 2, que é o primeiro valor. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Vamos guardar essa informação. π sobre 2 é equivalente a 90 graus. Então, seno de 90 graus é igual a 1. E agora, B31. I é igual a 3, J é igual a 1. Nesse caso também,
o I é maior do que J. Quando o I é maior do que J, a relação é essa, seno de π sobre I. Então, seno de π sobre I é o primeiro índice, 3. Seno de π sobre 3, na realidade, é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos agora calcular os elementos pertencentes à segunda coluna, B12, B22 e B32. Então, calculando aqui, ó, B12, I é o primeiro índice aqui, 1. J, o segundo índice, 2. Nesse caso, I é menor do que J. Quando I é menor do que J, a gente vai utilizar a relação I mais J. Então, I mais J. I é 1, mais J é 2, é igual a 3. Então, B12 é igual a 3. B22. Bom, I é igual a 2 e J é igual a 2, os valores são iguais. I e J são iguais. Quando I é igual a J, a gente atribui diretamente ao valor constante menos 7. Então, aqui já é menos 7 diretamente. Não depende nem de I nem de J. É um valor constante, é um valor fixo. E B32. I é igual a 3, J é igual a 2. Nesse caso, I é maior do que J. Quando I é maior do que J, a relação utilizada será seno de π sobre I. Então, seno de π sobre I. Quem é I? 3. Seno de π sobre 3 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos agora escrever a nossa matriz B finalmente. Então, a nossa matriz B, de ordem 3 por 2, igual. Vamos agora colocar os elementos no parênteses. Então, a primeira coluna são esses valores aqui, ó. Menos 7, 1, raiz quadrada de 3 sobre 2. E os elementos calculados aqui, relacionados à segunda coluna, são 3, menos 7 e raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nesse caso aqui, está dando condições simultâneas. Então, vai ser de acordo com a ordem posicional entre I e J. Então, quando I é menor do que J, a gente utiliza a relação I mais J. Quando I é igual a J, utiliza-se o valor fixo menos 7, o valor constante. E quando I é maior do que J, utiliza-se seno de π sobre I. Fazendo os cálculos, a nossa matriz B é essa daqui. Então, os elementos da primeira coluna são menos 7, 1 e raiz quadrada de 3 sobre 2. E os elementos da segunda coluna são 3 menos 7 e raiz quadrada de 3 sobre 2. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo de matrizes ainda. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi!